Oi? H. Jackson Brown Jr. disse: lembre-se de que as pessoas que você conhece temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Não importa o nosso esforço, muitos de nós sempre teremos que lidar com pessoas difíceis de amar e de se relacionar bem. Afinal, é da natureza humana. Para melhorar nossos relacionamentos, devemos repensar a maneira como entendemos. Sabe-se que lixar é muito útil no trabalho com madeira ou no acabamento de móveis. Certamente, há pessoas na vida que também causam dor e irritabilidade. É possível encontrar pessoas desse tipo todos os dias. No entanto, devemos observar se não somos nós mesmos essa lixa tão indesejada para a nossa família. A realidade é que todos nós somos pessoas lixa. Todos nós irritamos os outros de vez em quando, porque pessoas lixas fazem parte do nosso crescimento. Entram em nossas vidas para transformarmos numa ferramenta afiada para os propósitos de Deus. Isso muda totalmente a maneira como vemos os relacionamentos que nos perturbam, não é verdade? Porque eles existem para o nosso próprio bem, para parar as nossas arestas e tornar a minha vida, a sua vida, mais semelhante a Cristo. Então pense um pouquinho. Quem são as pessoas lixas de sua vida nesse momento? Alguém de sua família? Um colega de trabalho? Um chefe? Um funcionário? Um amigo? Um vizinho? Como você costuma relacionar-se com ela? Sabe, a Bíblia apresenta um princípio orientador para aprendermos a nos relacionar bem com as pessoas lixas e termos um impacto duradouro em nossos relacionamentos. Porque precisamos ter o mesmo olhar que Cristo teve sobre as pessoas. E o primeiro passo nesse processo é identificar de modo como as pessoas nos aborrecem. Algumas pessoas se parecem com uma trena, sabe? São aquelas pessoas que sempre dizem que você está longe do que você deveria ser. Elas julgam as pessoas por seus próprios padrões de retidão. O outro tipo de pessoa é o martelo. Os martelos costumam ter a sutileza de um trator, impondo seus desejos aos outros e abrindo um caminho à força. Existem também aquelas pessoas que parecem como uma serra. Numa discussão, elas sabem exatamente o que dizer para ferir você com maior intensidade. Você também tem os alicates de pressão em sua vida. Essas são aquelas pessoas que nos apertam e não sabem quando largar. São extremamente carentes e costumam sugar a vida dos que estão ao seu redor. Na caixa de ferramenta da vida encontramos também o esmeril. Aquela pessoa com personalidade explosiva que espera para entrar em cena e jogar faísca para todos os lados. Com o esmeril está um machado. Aquela pessoa que por onde passa arranca grandes pedaços. Tendem a ser negativas, sempre reclamando e procurando maneiras de cortar as esperanças e os planos dos outros. Suas primas, as machadinhas, normalmente cortam pedaços menores, mas apegam-se às feridas passadas e provocam dor mais prolongadas. Elas não sabem como acabar com um assunto. Por último, não menos importantes estão as argamassas. São aquelas que não têm consistência, destituídas de uma espinha dorsal. Desejosas de sempre agradar, mudam como camaleões, sem deixar que você saiba como na verdade são ou pensam. A argamassa sempre diz sim, mesmo que se sinta muito pressionada. Seja qual for o caso, devemos aprender a enxergar além dos danos que cada uma dessas ferramentas pode causar e descobrir como construir um futuro significativo juntos. Pensa um pouquinho. De que maneira as pessoas de seu convívio se encaixam nos diversos tipos de ferramentas? Quais ferramentas mais irritam você? Afinal,
Todos nós somos únicos e não há outra pessoa no mundo como você. Embora todos sejamos muito diferentes, estamos todos na mesma caixa de ferramenta. No entanto, em vez de trabalharmos juntos para construir relacionamentos duradouros, como Deus deseja, muitas vezes somos tentados a criticar. É sempre mais fácil apontar os defeitos dos outros, em vez de procurar corrigir as próprias deficiências. Jesus certa vez falou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 3 a 5. Ele disse o seguinte: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Temos a visão aguçada para encontrar cisco nos olhos dos outros. Existem pessoas que estão de tal modo determinadas a apontar o cisco nos olhos dos outros que se esquecem totalmente das traves que estão presas na sua própria vida. Precisamos entender que o nosso papel não é julgar as pessoas, mas sim sermos agentes de cura. Em família, somos mais rápidos para apontar as falhas dos outros e desprezar as gritantes fraquezas de nossa vida. Se eu deixar de tentar mudar todo mundo e me esforçar para que Deus me mude, as pessoas em minha vida se tornarão muito mais acessíveis. Por isso, assim como o madeirite se torna forte e resistente por conta do calor intenso e da pressão que recebe no ato de sua construção de madeira similar, Deus permite que algumas pessoas lixas e provações da caixa de ferramenta em nossa vida por uma razão: aumentar o calor e a pressão para ficarmos ainda mais fortes. Deus quer formar o nosso caráter. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, do verso 3 ao 5, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, porque a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É parte do plano de Deus fazer com que o meu caráter seja mais forte e mais firme. Por isso, Ele permite que pessoas e pressão moldem o meu caráter. Então, quando você for criticado, não engula a crítica inteira, mas permita que o seu sabor o ajude a crescer. Deus nos lembra que devemos ser humildes e confiar nele quando nos virmos agitados por causa da ira, do medo ou da irritação. Para entendermos os relacionamentos a partir de uma nova perspectiva, precisamos reconhecer o benefício positivo que Deus pretende gerar em nossas vidas por meio deles. Sempre diante de uma pessoa lixa, pergunte a Deus: o que Ele está querendo te ensinar? Veja essas pessoas não só pelo motivo da mudança, mas também pelo que motiva a mudança dela. Porque Deus pode ter colocado essa pessoa na sua vida para que vocês aprendam a crescer juntas. Então, pense um pouquinho. Você já parou para analisar que tipo de ferramenta você é nos seus relacionamentos? Com frequência, será que eu ou você não apontamos os problemas na vida de alguém? Então eu queria convidar você para passar um momento em oração, pedindo a Deus que o ajude a remover as traves de sua própria existência, de sua própria vida, antes de falar do cisco da vida das outras pessoas. Pense nisso e que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.